Vamos lá, então. João, a noite é tua. Obrigado, muito obrigado. Ora, boa noite a todos. E aqui já se fez dia, ótimo, já estou mais contente. É um gosto estar aqui hoje de novo convosco. O tema que eu hoje vos trago é um tema que provavelmente não é muito familiar para muitos dos espíritas, ou daqueles que se dizem espíritas. É a segunda obra da codificação básica, depois do Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. Em 1861, mais propriamente em 15 de janeiro de 1861, está quase a fazer 157 anos, por enquanto estamos apenas com 156, é publicado este livro. Este livro responde a um conjunto de necessidades que Kardec sentiu na altura, quando se apercebeu que, afinal, há uma vida para além da morte, nós somos espíritos, os espíritos se comunicam através da ferramenta da mediunidade. E ele sentiu a necessidade de escrever este livro. É um livro de âmbito científico, mas incontornável. Incontornável para quem queira levar à prática o espiritismo, utilizando a ferramenta da mediunidade. É incontornável para evitar males que podem, como vamos ver, que podem surgir da prática deficiente ou do uso deficiente desta ferramenta. Bom, nada melhor do que começarmos por visitar uma biografia do codificador, depois vamos perceber porquê que este livro é escrito, porquê. Vamos ver como é que ele foi publicado. Na realidade, a versão que temos hoje não se baseia na primeira, baseia-se na segunda. Vamos ver porquê, quais são as diferenças. Vamos depois olhar para as partes deste livro e, por fim, terminaremos relacionando com o resto da obra básica. Já começamos por falar que é o segundo da codificação básica, aparece em 1861, depois de em 1857 ter aparecido o Livro dos Espíritos, mas, contudo, como veremos, não é o primeiro que endereça estas questões do espiritismo prático. Já vamos ver. Aparece uma brochura antes, já vamos ver, que ele vai substituir. Bom, comecemos pela biografia do codificador. O codificador Hipólito Rivail, que adota o nome de Allan Kardec, que é um nome que ele teria tido em 57 a.C., quando nas Gálias era um sacerdote druida. Vamos olhar e recordar o que é que... uma pequena biografia dele. Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizava um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, o instituto era uma espécie de escola modelo, admirada pela aristocracia, altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas. Depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rivail tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rivail para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Este é um resumo rápido da vida do codificador. Portanto, e o livro dos médiuns, porquê? Porquê é que aparece? Vamos também usar um filmezinho que ilustra melhor do que 1000 palavras o porquê. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá.
apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Portanto, o Livro dos Espíritos surge como um manual, um verdadeiro manual da capacidade mediúnica. Exatamente porque, se era uma realidade a comunicação daquelas várias formas que vimos, ela envolve riscos, ela envolve perigos. E o mais incauto pode rapidamente cair neles. E são particularmente riscos, fundamentalmente não são de ordem física no imediato, mas são de ordem mental, espiritual, que podem conduzir depois a problemas físicos. E é por isso que Kardec compila este manual, que é uma verdadeira necessidade, recomendo vivamente, uma verdadeira necessidade para quem, de alguma forma, queira ou compreender bem a mediunidade, ou eventualmente usá-la se de facto tiver esse dom e entender que a deve usar. Ora bem, ele realmente já tinha dado alguma informação sobre estas questões. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, a parte segunda, o que fala da vida espírita, da vida espiritual, constitui-se fundamentalmente na base para o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos, sendo o primeiro, se vocês repararem, por exemplo, a parte primeira, que tem as causas primárias, é a base fundamental para a construção da Gênese, que é o último livro da codificação básica. É um livro científico. Como este, a parte segunda, o que tem a ver com a vida espírita, é a base para o Livro dos Médiuns. Já a terceira é a base, que é as leis morais, é a base para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo. E na parte quarta encontramos, que é Esperanças e Consolações, é a base para o Céu e Inferno, que é uma coletânea de mensagens de seres desencarnados em vários estados de desenvolvimento. E vemos como eles, ao cruzarem a morte, a porta da morte, que se encontram vivos do outro lado e como vivem. E estabelece a relação causa e efeito em função da vida que tiveram encarnados, o que é que eles experimentam quando desencarnados. Mas, voltando aqui ao nosso livro, ele baseia-se fundamentalmente nesta parte segunda do Livro dos Espíritos. Ter esta ideia do Livro dos Espíritos é a primeira e esta mesmo
se outra obra não lerem da codificação básica, o Livro dos Espíritos, devereis sempre lê-lo. Porque então faltar-vos-á conhecimento para poderdes, no mínimo, ajudar outros. No mínimo. Já para não dizer compreender com alguma segurança todo o fenómeno espírita. Muito bem. Ele realmente, em 1857, ele faz sair o livro dos Espíritos. Em 1858, em janeiro de 1858, ele começa a publicar a Revista Espírita, mas logo nesse ano ele verifica que a atividade mediúnica necessita realmente de ser regulada e entendida, porque há ali muitos riscos. Há muitos riscos. E ele faz logo sair, nesse ano, em 1858, faz sair este livrinho, que é a Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. É um livro que é publicado por ele até 1861, e nessa altura, esta obra, diz ele na Revista Espírita de 1860, imediatamente antes de publicar a primeira versão do Livro dos Médiuns, ele diz: esta obra está inteiramente esgotada e não será reimpressa, será substituída pelo novo trabalho, neste momento no Prelo, em agosto de 1860, que é muito mais completo e sobre um outro plano, que é o Livro dos Médiuns. E é assim que, em janeiro de 1861, em 15 de janeiro de 1861, é publicado pela primeira vez o Livro dos Médiuns. Não é igual, não tem a mesma estrutura que tem o Livro dos Médiuns que hoje temos aqui à nossa disposição na livraria. Nessa altura, o primeiro capítulo era bastante grande, tinha um vocabulário espírita com cerca de 200 vocábulos e tinha 90 páginas, porque era necessário. Naquele momento, o espiritismo era um termo novo e havia necessidade de buscar termos para muitos daqueles fenómenos que estavam a acontecer. Se era a incorporação, se era a psicofonia, se era a psicografia. Era necessário arranjar todo um vocabulário para que as pessoas se entendessem. Daí ele ter necessidade de, logo na primeira edição, ter publicado, logo no primeiro capítulo, 90 páginas só sobre vocabulário espírita. E ele depois também, logo aqui, ele também explica as ditas razões porque é que não se editou mais aquele opúsculo que nós vimos, as instruções práticas para as manifestações espíritas, que é realmente as primeiras instruções, o primeiro manualzinho, mas este é muito mais ampliado. E ele tem esta forma, sai com esta forma. Tinha na altura 3 partes, portanto uma introdução e mais 2 partes, 34 capítulos e tinha 495 páginas. Cá está ali o primeiro capítulo, é o vocabulário espírita. Bom, logo ainda nesse ano, em novembro de 1861, portanto passado 10 meses, ele republica o Livro dos Médiuns e faz alterações de monta. São estas as fundamentais. Portanto, este capítulo do vocabulário espírita, que aparecia no início com 90 páginas, 200 vocábulos, passa para o final e passa apenas a ter 3 páginas e 25 definições, 25 vocábulos. Depois ele recompila tudo o que está aqui dentro, dá-lhe um novo arranjo e passa a ter ele tem na mesma as 3 partes, mas tinha 34 capítulos, passa a ter 36 e é aumentado de algumas páginas. Depois, hoje em dia, é esta a versão pela qual se faz as reimpressões dos Livros dos Médiuns que hoje temos e que temos aqui à disposição. Tem muitas capas, são uma série delas. E o Livro dos Médiuns todos eles têm uma introdução, tem uma primeira parte chamada Noções Preliminares, em que é discutida as questões de se há espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural, o método de estudar os fenómenos mediúnicos, os sistemas de interpretar as mensagens mediúnicas, e depois ele dedica-se, numa segunda parte, às várias manifestações. Manifestações que são endereçadas em 3 perspectivas. Fundamental é os vários fenómenos mediúnicos que foram identificados. E depois é falado da parte dos médiuns, o que é que o médium deve ser, como se deve comportar, que cuidados deve ter, e depois o meio que influi o médium e pode nos corromper inclusivamente em interpretações de mensagens. Cá está, o vocabulário espírita está aqui neste último capítulo, como vimos, da primeira para a segunda edição, é uma das grandes alterações deste livro. Eu chamo a atenção a isto que aqui está escrito. É sério. Isto é sério. Aconselho a todos
que leiam o livro dos médiuns. Aqueles que realmente queiram perceber um pouco da mediunidade, mesmo que não a tenham, leiam-na. E então aqueles que sintam necessidade por um motivo ou outro, ou porque estão numa casa espírita, participam numa reunião mediúnica, ou porque têm ostensivamente alguma destas capacidades e a querem usar, não deixem de ler o livro dos médiuns, sob pena de incorrerem nisto que aqui está. E quem o diz é Filomeno de Miranda, um espírito que, através de Divaldo Franco, colaborou num projeto que é exatamente estudando o livro dos médiuns sobre estas questões. Portanto, é uma aventura irresponsável, já vos digo. Quem queira ir pelos caminhos da mediunidade deve ler o livro dos médiuns. Eu espero que, no mínimo, daqui da palestra 2 levem a curiosidade, pelo menos a vontade de pegarem num livro e tentarem ver. Eu vou-vos mostrar de forma mais gráfica possível o que é que está em cada capítulo, para vocês terem uma ideia. Espero que seja um aperitivo para isso. Ora bem, as partes dos livros dos médiuns, cá está. Portanto, tem uma introdução, vamos ouvir. Desde que o mundo espiritual vem sendo desvelado e a mediunidade é o instrumento pelo qual se pode chegar a essa realidade, afinal, o que são os médiuns? Quais são as maneiras mais hábeis para evitar-se equívocos e, ao mesmo tempo, terá perigo o exercício da mediunidade? Para poder atender a essas muitas interrogações, Allan Kardec publicou um guia prático. Era uma espécie de manual didático, pois ele era um grande educador, para orientar médiuns e investigadores em torno de um fenômeno totalmente inusitado, totalmente desconhecido. É claro que a mediunidade sempre esteve presente em toda a historiografia da humanidade. Porém, vestida de mitos, de tradições, caracterizada por superstições, por cerimoniais, como mistérios dos santuários antigos ou como psicopatologias das doutrinas psiquiátricas nascentes no século XIX. Allan Kardec, então, vitimado pelas interrogações inúmeras a respeito de como se trabalhar a mediunidade, resolveu republicar o seu guia prático. Ampliou, aformoseou, retirou determinados glossários que estavam incompletos e ampliou para que se pudesse ter uma ideia da terminologia espírita. Mas a obra ficou tão expressiva que na Revista Espírita de janeiro de 1861, ele tem a ocasião de anunciar que entre os dias 5 e 10 do referido mês estaria sendo publicado pelo seu querido amigo e pelos editores Didier e companhia o Livro dos Médiuns. Mas quaisquer dificuldades editoriais somente permitiram que o livro saísse no dia 15. Veio a lume a mais notável obra de paranormologia humana. O Livro dos Médiuns, como Allan Kardec esclarece, é um guia, é um modelo e, ao mesmo tempo, é um estudo de tudo quanto diz respeito à fenomenologia paranormal da criatura. Então, resumo da introdução. Depois, na primeira parte, fala-se exatamente das questões se há espíritos, se não há, o que é aceitável, se é o maravilhoso e o sobrenatural, o que é isso, todas aquelas coisas que se contavam. A mediunidade é uma coisa que existe desde que o homem existe. Só que muitas vezes foi fantasiado, foi mal interpretado, foi confundido com bruxarias, feitiçarias, uma série de coisas, ainda nos nossos tempos. Quem é que já não ouviu o espiritismo ser maltratado e confundido com feitiçarias e bruxas, e, enfim, diabo quatro. Só a falta de conhecimento leva a isso. Mas, enfim, ainda nos nossos tempos existe. E portanto, ele aqui vai logo fazendo certas abordagens relativamente ao método de se estudar as questões mediúnicas, os fenómenos mediúnicos e os sistemas de interpretação. E aqui é muito importante. As mensagens estão lá, a comunicação é evidente. Agora, a comunicação é produzida por inteligências. Ora, as inteligências, boas inteligências elevadas produzem boas comunicações. Inteligências frívolas, interessadas em outras coisas, produzem também informações do mesmo género e produzem-nas na mesma. Nós é que temos de ter o filtro. Portanto, e aqui começa a haver uns avisos nesta primeira parte. Na segunda parte, realmente, tal como vos digo, ele divide-se a segunda parte, primeiro nos fenómenos, os vários fenómenos que se conhecem, mediúnicos, caracterizá-los,
para a gente saber, distinguir o que é uma psicopictografia, de uma psicofonia, de uma psicografia, de uma psicometria, enfim, todos esses nomes, perceber o que é. Depois ele fala, numa segunda parte, fala dos médiuns, que tem a ver com os médios, a característica dos médios mecânicos, semimecânicos, etc., por aí adiante. E depois o meio que envolve os médiuns, envolve toda esta atividade e que é um pouco como os vírus que andam no ar e que a gente pode apanhar sem querer. Ok? E ele chama a atenção disso. Muito bem. Então, passemos agora a analisar cada uma destas partes da segunda parte. Portanto, vimos a introdução, vimos a primeira parte, uma parte que fala sobrenatural, do método, quer de ler os fenómenos, quer de interpretar as mensagens. Portanto, e então vamos olhar para ela e vamos ver, num resumo também dito por Divaldo Franco, o que é que está nesta parte. O que é que está nesta parte, que é uma parte introdutória. Para poder situar bem no contexto da cultura a mediunidade, Allan Kardec começa o livro com uma interrogação. O capítulo 1 tem a seguinte pergunta: há espíritos? E Allan Kardec, através de raciocínios muito bem orientados, de discussão filosófica, chega à conclusão: é lógico, existe Deus, causa cáusica do universo. Logo, de natureza eterna e transcendental, ele cria a vida, cria o espírito, há espíritos. E os espíritos têm a sua identidade, a sua personalidade, e se podem comunicar. Logo depois de exarada essa questão, Allan Kardec chama atenção para a seriedade do espiritismo. O espiritismo é uma ciência, e diz ele com propriedade: ninguém estuda uma ciência brincando. Também não se pode estudar o espiritismo como que ler uma revista, en passant. É uma doutrina séria para pessoas sérias. E logo Allan Kardec estabelece a necessidade do estudo e da reflexão do espiritismo, por extensão da mediunidade. E mais tarde ele vai dizer: todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Médiuns somos todos nós. Porquanto a mediunidade é orgânica, é uma faculdade inscrita no organismo, como a inteligência. É claro, a inteligência, a mediunidade, as aptidões culturais e artísticas, a memória, são do espírito, que imprimem nas células do cérebro, nos neurônios, no sistema nervoso central, nas glândulas endócrinas. É, portanto, uma faculdade orgânica que, para ser exercida, deve ser realizada cristamente, santamente. Portanto, este é um resumo daquela primeira parte. Depois é então a segunda parte, que se poderá dividir então nos fenómenos, nos médiuns e nos meios. Vamos começar por observar para os fenómenos. Os vários fenómenos podem existir. Então, Allan Kardec definiu em O Livro dos Médiuns que a mediunidade poderia ser de efeitos intelectuais e efeitos materiais. Por exemplo, as materializações, que nós denominamos tecnicamente como ectoplasmias, porque são fenômenos do ectoplasma. Essa substância que reveste a parte exterior da célula. Ectos, em grego, fora. O plasma, uma das 3 partes constitutivas da célula. Os fenômenos de bilocação. Eurípides Bassanulfo estava no seu laboratório em Sacramento e aparece no lugar, atendendo a uma gestante que estava para dar à luz, e ele faz o parto. Santo Antônio de Pádua, que se encontrava numa cidade, vai defender o pai, aparecendo diante do tribunal, pai que estava sendo acusado de um crime que não havia perpetrado. E outros tantos notáveis, como Chico Xavier, em um episódio extraordinário, quando recebeu o título de cidadão de Belo Horizonte, e estando ele na sede da União Espírita Mineira, um homem aturdido e embriagado sobe os degraus e avança na sua direção, criando uma situação embaraçosa. Poucos minutos depois, entra a polícia. E ao chegar perto para retirar o cidadão inconveniente, olham para Chico e surpreendem-se. Como? Ele esteve ali na exposição, que era no edifício próximo, e chamou-nos.
Então são fenômenos de bilocação, em que o espírito pode apresentar-se no lugar e materializar-se, tornar-se tangível. Fenômenos mediúnicos de efeitos materiais. Os intelectuais, a psicografia, a incorporação. Os fenômenos de natureza pictórica, psicopictografia, de pintura, musical. Os fenômenos da clarividência, da clareaudiência. Os fenômenos dos sonhos premonitórios e todos eles. Devemos ter cuidado em diagnosticar bem os fenómenos e não embarcarmos também no fantasioso. Conto-vos uma anedotazinha engraçada que ilustra isto. Estava um cientista a fazer umas escavações no deserto do Negev. O deserto do Negev ocupa a parte sul do que é hoje Israel. E por nessa área, há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo, era o povo hebreu, deslocava-se à procura da terra prometida. E nessa altura é o tempo, lembram-se no Antigo Testamento, há um livro que é o primeiro livro de Samuel, dentro dos livros dos profetas, que conta aquela história do David e do Golias, o David pequenininho e o Golias, o filisteu muito grande, 2,90 metros. E que aquilo que é contado na Bíblia é que, portanto, David, pequenininho, ofereceu-se perante um desafio de Golias, que disse: eu não vos vou enfrentar, o que vocês vão fazer é vão-me arranjar um combatente vosso que se vai enfrentar comigo. Se eu ganhar, vocês passam a ser nossos escravos. Se eu perder, se ele me matar a mim, nós seremos vossos escravos. E durante 40 dias esteve-se naquela situação, o povo hebraico olhando os filisteus e olhando-se reciprocamente, até que então David tinha uma série de irmãos e tal, se oferece ao rei Saul para enfrentar o gigante. E o rei Saul ficou assim meio: mas tu queres enfrentar o gigante? Sim, então eu, com a graça de Deus, era um homem de muita fé, David, com a graça de Deus eu já matei leões e tigres, portanto eu enfrento esse gigante. E pronto, o rei Saul deixou-o ir. Ora bem, e depois conta a história que ele, ao ir enfrentar, ele primeiro tentaram-lhe pôr uma armadura em cima e ele não quis, porque era pequenino e aquilo dava-lhe mau jeito, e ele era bom atirador, era da funda. Então passou por um riacho, pegou em 5 pedras, meteu-as na funda e foi enfrentar o Golias. E, de facto, só com uma pedrada acerta no Golias, entra-lhe a pedra na cabeça e ele morre, e o povo hebraico passa tranquilamente, os filisteus dão-lhe de bandada. Ora bem, voltemos então à nossa história. Lá o cientista estava a fazer uma escavação no sítio onde ocorreu isto, no deserto de Negev. E encontra um caixão, um sarcófago, que tem lá uma múmia dentro. Ele abre aquilo e diz: ui, já sei, esta múmia tem 3.000 anos, e este homem morreu de ataque cardíaco. Bem, e ele comenta isto com o curador de um museu lá de Israel. E ele diz: epá, estás-te a passar, como é que tu vês assim, olhas para uma coisa e podes dizer a idade e de que é que ele morreu? Mas a gente vai estudar, mas passado uma semana, de facto, ele vai lá fazer os estudos com carbono 14 e tal, não sei o que mais, e realmente chama o investigador e diz: epá, parabéns, não sei como é que tu chegaste a isso, mas ele realmente, esta múmia tem 3.000 anos e o indivíduo morreu de ataque cardíaco. Ele diz: muito simples, é que no caixão estava um bilhetinho a dizer 10.000 sequeles. Sequeles era o dinheiro que utilizavam os hebraicos no Golias. Portanto, o indivíduo tinha apostado que o Golias ia ganhar, não é? Deu-lhe o ataque cardíaco porque o David ganhou. Por isso morreu de ataque cardíaco. Portanto, convém a gente, estas coisas premonitórias, etc., nem tudo é mediunidade. Há algumas coisas que chegam lá de outra maneira. Muito bem, continuando, portanto, na parte dos médiuns, nós
temos toda uma série de capacidades. As capacidades mediúnicas variam quase como mais do que a cor dos olhos, mais do que a cor da pele. Enfim, varia muito. Tem muitas capacidades. Há os médiuns escreventes, os médiuns especiais. Enfim, depois há uma série de perigos do seu papel e influência moral. Vamos ver o que é que Divaldo Franco, num resumo também muito interessante sobre esta parte, nos conta. Então, Allan Kardec estuda cada peculiaridade mediúnica, nesse elenco notável de manifestações, porque cada mediunidade exerce uma função precípua. A mediunidade de cura, na qual o médium deve ser um exemplo de saúde moral, para que as entidades venerandas dele se utilizem, retirando-lhe as energias saudáveis, que são manipuladas com o fluido cósmico, para beneficiar aqueles que têm necessidades. A mediunidade infantil, a mediunidade nas crianças, como fazermos? Porque já que a mediunidade é um fenômeno normal, aqueles médiuns ostensivos, a partir dos 2, 3 anos, apresentam na infância. Então são fenômenos turbulentos, os pesadelos, a inquietação, a irritabilidade, as noites terríveis dessas crianças e seus pais. Como fazer? Desenvolver a mediunidade? De maneira nenhuma. A criança não dispõe de mecanismos defensivos. Então, Allan Kardec orienta-nos uma terapia. A terapia dos passos, da água fluidificada, a terapia psíquica, a conversação, a prece, o apoio. Mas por que isto ocorre? Porque os médiuns, em geral, não somos missionários. Somos espíritos em provas, em rudes provas, carregando a carga tremenda dos nossos deslizes e débitos de outras existências. Então aqueles inimigos vêm e cobram-nos. A criança é somente infantil no corpo. O espírito que ali se encontra já teve muitas experiências, talvez milenárias. Mas a criança nos provoca ternura, apoio pela falta de mecanismos defensivos e de autoproteção. Os pais deverão levá-las à casa espírita, matriculá-las no estudo infanto-juvenil da doutrina, para que numa outra psicosfera reabasteçam-se e defendam-se a mediunidade nos animais. Mas também um outro capítulo, os riscos da mediunidade. Porque sendo uma faculdade paranormal, é sempre uma faculdade em risco, porque de acordo com a conduta do médium, irá atrair espíritos do mesmo nível ético-moral, intelectual, de natureza sociológica, podendo criar situações profundamente embaraçosas, as obsessões. Exato, este é o problema primeiro de quem se expõe à prática da mediunidade sem cuidados. Toda a gente já ouviu falar de alguns jogos, uma mediunidade de efeitos físicos, que se chama o jogo do copo, todas essas coisas que em seu tempo Kardec foi observando, como eram as mesas girantes, etc. E que depois apareceram fenómenos mais inteligentes. Hoje em dia temos a psicografia, a psicofonia, mas ainda essas práticas, embora sendo mediúnicas, são hoje de baixo nível, são agarradas por espíritos que se querem comunicar, mas não têm acesso intelectual e moral a formas melhores, mais inteligentes, como seja a psicografia ou a psicofonia. Portanto, nós temos que ter todo um cuidado a este respeito. Também temos que ter o cuidado de perceber que o médium, tal como diz o Divaldo Franco, não é nenhum missionário. Antes, pelo contrário, é uma pessoa como nós todos. Todos nós somos médiuns, só que uns têm umas capacidades mais ostensivas. Mas, fundamentalmente, estas pessoas que têm esta capacidade têm também acrescido, se têm maior sensibilidade, têm acrescidos também um número maior de perigos, inimigos deles, que se acercam. Portanto, e isto pode levar, se por um médium, quando se convence que é um missionário, que é o maior, pode começar a ficar obsidiado, fantasiado, pode começar a ter uma série de problemas. E há um dia que até pode deixar de ter esta capacidade, porque ela não... Primeiro, não se compra, não se vai a uma escola e fica-se com o canudo da mediunidade. Não. Tem-se e é preciso aprender a dominá-la. Mas, tal como aparece, pode desaparecer. E é isso que ele fala na última parte desse capítulo 2º do Livro dos Médiuns, tem a ver com o meio que envolve toda esta prática. Vamos ver o que é que ele diz.
Então, o capítulo das obsessões é fascinante, porque Allan Kardec vai demonstrar que essas obsessões podem ter 3 caracteres. A obsessão simples, a mania. O indivíduo fica maníaco, desejando exercer a mediunidade fora de hora, querendo exibir a mediunidade. É um distúrbio. Temos agora a mediunidade por fascinação, em que o indivíduo fica maníaco. A toda hora ele quer escrever, aonde ele esteja estará movimentando a mão, ou muitas vezes dizendo-se inspirado, assessorado pelos espíritos a qualquer hora. E por fim, a mais grave, a subjugação, em que ele perde totalmente o tirocínio. Allan Kardec, com muita proficiência, também estudou a suspensão e a perda da mediunidade. Então, a mediunidade pode ser suspensa por determinação dos guias espirituais do médium que a esteja usando de maneira inválida. Mas quando se trata de uma pessoa leviana, não sentindo a presença dos espíritos, simula e vem as mistificações dolorosas. Mas podemos chegar até a perda da mediunidade. É muito fácil acreditarmos que espíritos venerandos estejam ao nosso alcance para qualquer frivolidade. Não é exatamente assim. Então, muitas vezes, os médiuns entusiasmam-se e começam a querer ser portadores de mensagens de espíritos célebres, pecando em estados que nós denominamos como anímicos, que são de autossugestão da sua própria alma. Mas Allan Kardec não ficou apenas aí. Ele foi mais adiante e estuda, através de um trabalho notável, como se deve organizar um centro espírita. Então, Allan Kardec recomenda a criação de grupos mediúnicos sérios. E estabelece o que é um grupo mediúnico sério. Pessoas sérias, graves, pessoas responsáveis, de conduta irreprochável, se possível, de conduta moral saudável, que se estejam esforçando para serem melhores, que ainda não atingiram a perfeição, mas estão a caminho dela, como sendo a sua meta. E que os grupos sejam pequenos. Então, Allan Kardec, com todo cuidado, coloca nas últimas páginas do livro dos médiuns muitas comunicações que ele comenta. Por exemplo, uma comunicação de Chateaubriand. Chateaubriand foi um dos mais nobres escritores de língua francesa. E então ele veio dar uma mensagem comum, que poderia ser firmada por José Antônio Margarida, por qualquer pessoa. E Allan Kardec pergunta, estará esta mensagem ao nível de uma personalidade como Chateaubriand? Então Kardec seleciona as mensagens para o estudo. Então o livro dos médiuns é a mais notável obra que jamais se publicou em torno da paranormalidade humana. Portanto, esta questão da mediunidade está aqui um alerta muito sério. As pessoas que fazem um uso, e nós vemos aí muita gente usando a mediunidade com fins comerciais, não quer dizer que não se esteja a passar um fenómeno mediúnico. Sim, claro. E estão afinizados com aquela prática espíritos que também gostam dos fins comerciais, do dinheiro. Ora, mas tal como Kardec avisa, os nossos guias espirituais podem em qualquer momento suspender, se houver uma má prática do ato mediúnico, podem suspender isso. Agora imaginem aquela pessoa que já depende a vida dela, vive daquilo. Passou a viver daquilo, julgando que aquilo era uma coisa que ia assistir sempre e, portanto, faz vida daquilo e cobra dinheiro por aquilo. E há um dia que ele percebe que já não tem nenhuma vozinha a dizer nada, mas como ele vive daquilo, ele tem que continuar. Então vai começar a mistificar, vai começar a enganar e a pessoa vai continuar a pagar. Conto-vos uma história simples, uma adivinha. Numa determinada aldeia, há vários médiuns comerciais que começam a dividir a clientela deles. E então, um deles começa a pensar, bem, eu já não aguento com o que eu ganho aqui com os meus conselhos e tal, e as minhas macumbas. Então resolve ir à cidade mais próxima, que tinha um jardim zoológico, e oferecer-se para trabalhar lá. Como tinha morrido o gorila, propõe-lhe um trabalho que é vestir um fato de gorila e aprender a grunhir e tal, e fazer uns malabarismos, e pronto, e ele aí vai para dentro da jaula do gorila e faz umas cambalhotas, mas há um dia que ele está a fazer uma cambalhota, aquilo corre-lhe mal e ele cai exatamente
pelas travessas da jaula e cai na jaula do leão, que era lá embaixo. Bom, o leão rugiu para ele mal vindo, ainda está meio atordoado, começa a gritar: socorro, socorro, socorro. E o leão vem para ele e lança-lhe as patas ao peito e diz: cala-te, senão ainda perdemos os dois o emprego. O amigo dele também era um dos outros médiuns. Ok. Muito bem. Por fim, vermos então qual é a relação desta obra com a obra básica. Portanto, como vos tinha dito, em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos tem exatamente estas três vertentes. Uma vertente filosófica, fundamentalmente aquele primeiro capítulo, que é Deus. Científica, tem este segundo capítulo, sobre a vida espírita, e também no primeiro capítulo que dá origem à Gênese, uma parte científica e uma parte moral que está fundamentalmente inserta nas leis morais, na terceira parte, e nas esperanças e consolações. Em 1861 aparece então o Livro dos Médiuns, mas como vocês recordem, nós já aqui falamos, este Livro dos Médiuns vem substituir aquela brochura que logo em 58 ele tinha publicado para ajudar a desenvolver a atividade mediúnica. Em 1864 aparece o Evangelho segundo o Espiritismo, numa área moral. Em 1865, o Céu e o Inferno, que se baseia no último capítulo do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, são mensagens de espíritos desencarnados. E em 1868, a última obra da codificação básica, a Gênese, baseada na primeira parte do Livro dos Espíritos. Bom, meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Em termos de referências, cá está o tal livrinho que deixou de ser publicado, mas hoje se pode comprar, pronto, mas na altura ele deixou de publicá-lo, quando é publicada a primeira versão, que depois altera para a segunda versão, que dá origem aos livros dos médiuns que hoje temos. Estes livrinhos aqui são os restantes da codificação básica, portanto estes 5 fazem a codificação básica. Os filmes que aqui vimos, aquela primeira biografia é deste filme que podem encontrar no YouTube. Do Livro dos Médiuns a mesma coisa, neste canal. E pronto, depois temos também aqui a Revista Espírita, alguns livros que eu consultei para vos trazer esta conferência. Naturalmente, eu estou a fazer uma gravação desta conferência, como habitualmente, e vou publicá-la neste canal de Espiritismo. Amanhã ou depois já lá estará. E se quiserem lá ir, depois poderão ver exatamente e ouvir esta conferência. E pronto, estaria à vossa disposição para alguma pergunta que me queiram fazer sobre isto ou sobre outra coisa que eu possa ajudar. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos tranquilizar-nos. Vamos recolher ao nosso íntimo, ao local onde reside a capacidade mediúnica que todos, sem exceção, temos, embora uns com mais intensidade, com distinta natureza, com mais ostensividade e por isso também com mais riscos e maior necessidade de formação e de controlo. Mas vamos encontrar-nos nesse ponto maravilhoso em que é o mesmo ponto que nos permite comunicar com o além, comunicar com Deus e comunicar com os espíritos com que nós nos quisermos afinizar. Louvado sejas, Senhor, por este universo maravilhoso que criaste, onde não nos deixas a percepção de orfandade ou de isolamento, exatamente porque nos permites a cada um de nós e com pessoas entre nós que têm este telefone e que nos permitem estar em contacto com todos os nossos amigos e afins que habitam outras dimensões não físicas, mas que habitam, que vivem. Louvado sejas por isso, Senhor. E queremos agradecer-te, Senhor, por nos concederes este privilégio de, nesta encarnação e agora, podermos dispor do conhecimento suficiente
para melhor usar esse telefone, essa comunicação, que tem espinhos, que tem perigos, mas que providencialmente, no momento em que vivemos, temos à disposição manuais como este, do Livro dos Médiuns, esta maravilhosa doutrina espírita, que nos vem sendo legada e que nos cumpre a nós também continuar a desenvolver e difundir, no sentido de ajudarmos-nos todos e, eventualmente, socorrendo-nos também da ferramenta mediúnica, porque afinal estamos todos ligados, independentemente da dimensão em que habitamos, e ora estamos numa e passamos depois a outra. Mas, Senhor, porque estamos numa casa espírita, porque somos espíritas, porque, como espíritas que somos, nos interessamos por este tema e os estudamos, damos-nos conta dos riscos que envolve o uso deste telefone, deste meio de comunicação. Então, Senhor, permite-nos que, de uma forma geral, para todas as casas espíritas e para os médiuns que, com humildade e dedicação, servem toda a humanidade nessas casas, pedimos, Senhor, muita proteção, muita serenidade, muita tranquilidade e o conselho sempre certo, sempre firme, que possa ajudar estes irmãos que têm uma tarefa difícil, que é uma sensibilidade extra, mas que lhes compete usar em seu benefício, mas em benefício de todos também. Por isso, Senhor, vos pedimos e desejamos que possamos todos nós contribuir para que o fenómeno mediúnico seja cada vez melhor praticado e, muito em particular, sem conter nenhuma traço de individualismo, mas permitir, Senhor, aqui nesta nossa casa onde nos encontramos, pedir muito em particular pelos médiuns desta casa, para a sua serenidade, para a sua eficácia. Bem-haja, uma boa semana a todos.